Olá, sejam todos bem-vindos a esta casa. Estamos iniciando mais uma atividade de exposição doutrinária aqui na Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. E antes de iniciarmos então a nossa atividade de hoje, façamos a nossa prece de abertura. Então, agradecendo a Deus e a Jesus, aos nossos mentores amigos, nossos guias espirituais, aqueles que nos ajudam, nos orientam nessa nossa caminhada terrena. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos, por essas oportunidades de auxílio, de sermos auxiliados, ajudados, pelos amigos, pelos inimigos que nos ensinam a paciência, a tolerância. Muito obrigado, Senhor, pelo dom da vida, pela oportunidade que temos de resgatar os nossos débitos passados, de reconciliarmos-nos com os nossos desafetos. Muito obrigado, Senhor, por tudo que temos. E iniciamos então este nosso encontro dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja. Meu nome é Gilberto Bordim, sou trabalhador aqui dessa sociedade. E antes de iniciarmos o nosso encontro, sempre fazemos uma pequena comentário sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita. E a leitura destas obras, das obras que compõem a doutrina espírita, é sempre um processo educativo, esclarecedor. Principalmente nessas coisas que nos inquietam sobre a saúde, a doença, a riqueza e a pobreza, a vida e a morte. Dirimindo dúvidas entre o nosso presente, nosso passado e o nosso futuro, e o interrelacionamento dessas três fases. O passado e o presente, que tem reflexos no futuro, nessas encarnações, são fatores muito importantes, porque um dia vamos deixar essa roupagem física da carne, pelo processo natural da morte, mas o espírito continuará vivo, aguardando uma nova oportunidade para reencarnarmos novamente. As 5 obras que compõem a doutrina espírita, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, essas 5 obras que compõem aí o Pentateuco kardeciano, contêm os ensinamentos filosóficos, científicos e religiosos da doutrina espírita, muito importantes para o entendimento do que é o Espiritismo, trazidos a nós por Allan Kardec, com muito esforço, com muita dedicação, com muito trabalho, com muita paciência, com muita pesquisa. Quem assistiu o filme sobre a vida de Allan Kardec percebeu isso, a dedicação deste homem para trazer a nós estas 5 obras que compõem a doutrina espírita. Pois bem, dessas 5 obras, o Livro dos Espíritos é o principal deles, é o que inicia, é o ABC da doutrina espírita. Quem quiser saber, iniciar e entender o Espiritismo, deve ler essa obra aqui, começar por ela. Muitos começam lendo outras obras, muitas vezes faltam a base para o entendimento do que é a doutrina espírita, do que são as obras vinculadas à doutrina espírita. E é justamente no Livro dos Espíritos que está o assunto do dia de hoje, livre-arbítrio, cujas questões 121, 257, 399, da 843 a 851 e a 872. Quem quiser ir um pouco mais além
do que nós vamos expor aqui no dia de hoje, poderão consultar com mais detalhamento, com a leitura completa dessas questões, que vão levar ao melhor entendimento deste assunto do livre-arbítrio. Pois bem, no ano de 1848, no dia 10 de dezembro, para sermos mais exatos, lá na Organização das Nações Unidas, foi publicada uma declaração, a Declaração Universal dos Direitos do Homem, da humanidade. E nessa declaração constava ali uma série de artigos muito importantes. Vale lembrar que essa declaração de 1848, vale lembrar que em 1945, ocorreu o término da Segunda Guerra Mundial. Em 1948, quando foi publicada essa Declaração Universal do Ser Humano, dos Direitos Humanos, visava essa declaração dar uma certa regularidade a todas essas barbaridades que aconteceram durante a Segunda Guerra Mundial e nas outras guerras, com mais de 70 milhões de mortos, com verdadeiras atrocidades que ali se cometeram. Então, essa declaração visava justamente isto. Consta dessa declaração 30 artigos. O primeiro deles diz que todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos. E no artigo 3º, contém uma palavrinha ali muito importante para a exposição do dia de hoje. Diz assim no artigo 3º, todas as pessoas nascem livres em dignidade e direitos. E no artigo 3º, repetindo, ela diz que a liberdade é um direito de todos. A liberdade é um direito de todos. Ou seja, todos têm o direito de ter ali escolher o seu partido político, o seu time de futebol, com quem quer se relacionar, a sua religião, enfim, se relacionar com quem a pessoa quiser, enfim, escolher como quer viver. E uma das definições que podemos dar de liberdade é o direito que as pessoas têm de fazer da sua vida o que bem entender, desde que não prejudiquemos os outros. Em muitos capítulos da história da humanidade, há essa busca incessante da liberdade. E quantas guerras, quantos conflitos foram travados justamente pela liberdade das pessoas terem o direito de se expressarem de forma diferente dos outros, de não serem criticados pela cor da pele, pela sua religião. E quantas outras barbaridades foram cometidas para tirar a liberdade das pessoas. Um outro conceito muito importante, e que se confunde um pouco com liberdade, é o livre-arbítrio. Apesar de terem conceitos diferentes, as duas, liberdade e livre-arbítrio, andam de mãos dadas. Liberdade, como pouco vimos, é o direito que eu tenho, que nós temos, de fazermos da nossa vida o que nós bem entendermos, desde que não prejudiquemos os outros. Já o livre-arbítrio é o bom ou mau uso que fazemos dessa liberdade que temos. O livre-arbítrio, queridos irmãos, nos faz escolher na questão 399 do Livro dos Espíritos, na resposta dessa questão, diz assim, o livre-arbítrio é a liberdade que se tem de escolher entre o bem e o mal. E uma coisa interessante, somente abrindo um parêntese, que se formos pesquisar essa palavra na Bíblia, nós não vamos encontrar. A primeira vez que apareceu a palavra livre-arbítrio foi Santo Agostinho, numa obra que ele publicou, chamada Livre-arbítrio, ou Libero-arbítrio, em latim. Eram 3 obras que tratavam exatamente da luta contra o mal. Da luta contra o mal, principalmente os males morais. Essa é a base da sua obra, do livre-arbítrio.
Agora, fechando parênteses, continuando, dizemos então que livre-arbítrio nos dá a escolha entre fazer o bem e fazer o mal. Por isso, esta escolha que temos entre o bem e o mal nos coloca em assumir determinados riscos, de carregar o peso dessa nossa decisão, porque nós somos livres para fazer o bem ou o mal. Deus nos deu esta liberdade. E sabe como é que se chama isso? De carregar o peso das nossas decisões? Chama-se responsabilidade. Responsabilidade pelos bons ou maus atos que nós cometemos nessa encarnação. Pelos bons ou maus atos que nós cometemos em encarnações passadas, os quais estamos sofrendo hoje as consequências, positivas ou negativas. E já que estamos falando em responsabilidade, convém lembrar uma frase dita por Molière, que foi um dramaturgo francês do século XVII, muito ligado aí às artes cênicas. Ele disse o seguinte, uma frase que nos remete a uma reflexão muito importante, principalmente no seu final. Disse assim Molière: não somos responsáveis apenas pelo que fazemos, mas também pelo que deixamos de fazer. Puxa, esse deixamos de fazer pesa bastante. Esta frase, então, muito importante, porque muitas vezes deixamos de fazer porque não tínhamos vontade. Muitas vezes por preguiça, porque não tínhamos tempo, preferimos ficar em casa vendo televisão, ou ficar sem fazer nada, do que ajudar o próximo, que muitas vezes estava mais próximo do que nós. E depois, queridos irmãos, desse desencarne, desse irmão com quem nós tínhamos que nos reconciliar, e não tivemos tempo, por vários motivos, como há pouco relatamos. De repente esse irmão desencarna, ou não temos mais oportunidade de reencontrá-lo, ou nós mesmos desencarnamos, e não temos mais esta oportunidade de reconciliarmos-nos com os nossos irmãos. Na vida em sociedade, na vida em família, na vida nas atividades profissionais, estamos sempre sendo submetidos a tomadas de decisões que implicam em responsabilidades. Responsabilidades que depois seremos cobrados pela lei dos homens e pela lei de Deus. A lei dos homens nós sabemos quais são. Nós seremos presos ou punidos caso não cumprirmos as leis dos homens, ou muitas vezes multados, e muitas vezes os dois juntos, presos e multados. Mas e as leis de Deus? Nós também seremos presos e multados? Com as leis de Deus não funciona bem assim. Com as leis de Deus, nós seremos responsabilizados. Seremos, sim, responsabilizados. Se não for nessa encarnação, será na próxima. E quantas pessoas, quantos irmãos, nós vemos aí todos os dias cometendo as maiores barbaridades, e não acontece nada. Desfrutam de todos os prazeres que a vida oferece. Mas um dia a conta chega. E vai doer. Vai doer. Não fisicamente, muitas vezes, quando esses irmãos desencarnarem, não fisicamente, mas ali na sua consciência. Iremos ver com clareza nesses momentos, quando nos reencontrarmos novamente, conosco mesmo, lá no plano espiritual, e iremos ver quem realmente nós somos, e quem realmente nós fomos. E muitas vezes teremos vergonha disso.
iremos nos arrepender profundamente daquilo que fizemos, ou, como disse mulher, daquilo que deixamos de fazer. Pediremos, muitas vezes iremos implorar uma encarnação, na mesma família, no mesmo ambiente, com os mesmos desafetos, para ver se de uma vez por todas, nos reencontramos novamente no caminho do bem e nos reconciliamos com esses irmãos com os quais tivemos algum atrito. Amados irmãos, a vida de encarnado realmente não é fácil. Nós temos que obedecer às leis dos homens e, sobretudo, às leis de Deus, que se resumem às leis de Deus em coisas muito simples. Praticar o bem e a caridade com amor e humildade, de não fazer aos outros o que não gostaríamos que os outros nos fizessem, e que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Dissemos que livre-arbítrio é o bom ou mau uso que fazemos dessa nossa liberdade. E sobre o mau uso dessa liberdade, muitas pessoas fazem o seguinte questionamento: por que será que Deus, que é bom, onipotente, onipresente, caridoso, por que Deus permite que essas maldades aconteçam no mundo? Perguntam os questionadores. Ora, queridos irmãos, nós estamos transferindo para Deus uma responsabilidade que é nossa, justamente pela liberdade que Deus nos deu, como dissemos no início da nossa apresentação, pela liberdade que Ele nos deu de decidir entre o bem e o mal, de escolher entre o bem e o mal. Vejam que a liberdade, queridos irmãos, e o livre-arbítrio, como dissemos também no início da nossa apresentação, elas andam de mãos dadas. Sobre isso, no Livro dos Espíritos, na questão 121, diz assim: por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o caminho do mal? Vejam o que os espíritos responderam: não têm eles o seu livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes. Isto é, tendo tanta aptidão para o bem quanto para o mal. Se são maus, tornaram-se assim pela sua própria vontade. Simples assim. E então, os espíritos maus, eles conhecem as leis de Deus? Por praticarem todas essas atrocidades que nós vemos todos os dias, lendo jornais, televisão, internet. Eles conhecem sim. E como é que eles ficam conhecendo as leis de Deus? Eles não ficam conhecendo, eles já sabem. Sabe onde é que está gravada estas leis de Deus? Está lá na questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? A resposta é uma das mais simples e mais curtas do Livro dos Espíritos, se não a mais curta. Onde está escrita a lei de Deus? Resposta dos Espíritos: na consciência de cada um de nós. Todos, bons ou maus, temos a consciência das leis de Deus. É como se nós nascêssemos com esta gravação na nossa mente, que não pode ser apagada. Então nós somos responsáveis por essa decisão, e seremos cobrados por essa decisão, como também dissemos, quando voltarmos ao plano espiritual. E muitas vezes teremos vergonha daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, porque lá não vai ter juiz nenhum, não vai ter ali um tribunal do júri dizendo o que vai ser da nossa vida pelo que nós cometemos. Sabem quem vai ser o nosso juiz?
É isso mesmo que estão pensando. Seremos nós mesmos. Nós mesmos iremos ver aquilo que fizemos ou deixamos de fazer, e vamos nos envergonhar disso. Iremos implorar uma nova encarnação. Como dissemos, no mesmo meio, na mesma família, para ver se nos aprendemos, de uma vez por todas, as leis de Deus. Uma outra pergunta, agora não responsabilizando Deus, mas responsabilizando os nossos guias espirituais, os nossos mentores amigos. E onde é que estão os nossos amigos espirituais? O nosso anjo da guarda, quando nós ali cometemos os nossos erros? Ele não está ali para nos proteger? Resposta, nós encontramos na questão 851 do Livro dos Espíritos. Veja o que os Espíritos disseram. Allan Kardec, que fez a pergunta. Os Espíritos, escolhendo uma prova, instituem para si uma espécie de destino, que é a consequência da posição que ele próprio escolheu, e em que se acha colocado. Falo das provas físicas, pois, pelo que toca às provas morais e às tentações, o espírito, conservando seu livre-arbítrio, quanto ao bem e quanto ao mal, é sempre senhor de ceder ou resistir. Ao vê-lo fraquejar, o bom espírito pode vir em seu auxílio, mas o bom espírito não pode influir sobre ele de maneira a dominar-lhe a vontade, ou seja, de alterar o seu livre-arbítrio, porque ele é livre para tomar essa decisão. Mas o guia espiritual está aí do seu lado, esperando que você tome a decisão correta, fazendo bom uso do seu livre-arbítrio. Justamente sobre isso, o apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios os habitantes de Corinto, da Grécia Antiga, lá no capítulo 10, versículo 23, o apóstolo Paulo disse o seguinte: tudo me é lícito, ou seja, tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica, nem tudo constrói. Que lição podemos tirar dessa mensagem do apóstolo Paulo? Que Deus não proíbe nada para ninguém. Nós somos livres para fazermos da nossa vida o que nós bem entendermos. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E não adianta depois, amados irmãos e amadas irmãs, culpar o destino, culpar o azar, culpar o infortúnio, culpar a Deus, que é injusto, culpar o nosso guia espiritual, que não faz nada, que não nos ajuda, se nós formos o agente causador desses problemas, dessas dificuldades que hoje passamos, desta encarnação, oriunda dessa encarnação, ou de encarnações passadas, com os quais, com o objetivo dessa encarnação, que nós estamos aqui justamente para reparar esses erros do passado. Tem uma frase contida em Mateus, capítulo 7, versículos 13 e 14, que diz assim: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que por ela entram. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Então, nós escolhemos entrar pela porta estreita das virtudes, ou pela porta larga e fácil da perdição e dos prazeres terrenos. E nós sabemos muito bem o que leva à porta larga. Essa dos prazeres terrenos, dos bens materiais, ela leva lá para baixo. Caminho que nós muito bem conhecemos, porque foi de lá que nós viemos. Mas surge um outro complicador nessa história toda, de responsabilidades, de liberdade, de livre-arbítrio. E que essa nossa liberdade, ela aumenta à medida que nós evoluímos, à medida que nós adquirimos conhecimentos,
nós seremos cobrados com muito mais rigor, e o espírita muito mais ainda, por conhecermos tudo isso, essas leis de causa e efeito, que tanto fala aqui no Livro dos Espíritos. Um comentário final, importante, como todos os outros aqui relatados, está presente no Livro dos Espíritos na questão 872. Diz assim: assim, o livre-arbítrio existe, quando desencarnado, na escolha da existência e das provas aqui no mundo físico. E quando nós estivermos encarnados, na faculdade de ceder ou de resistir aos arrastamentos que voluntariamente, sem pressão, nos submetemos. Cabe à educação combater essas más tendências. Ela o fará eficazmente quando estiver baseada no estudo aprofundado da natureza moral do homem. Daí, amados irmãos, amadas irmãs, a importância dos estudos religiosos, independente de que religião for. Desde pequenos, aqui na evangelização desta sociedade, da Sociedade Beneficente Espírita de Bezerra de Menezes, pioneira da evangelização aqui do Rio Grande do Sul, é realizado um trabalho belíssimo com as crianças, visando justamente isto, passar esses ensinamentos religiosos, e esses ensinamentos religiosos, de todas as religiões, nos ensinam as lições morais de Jesus. A prática do bem, da caridade, com amor e humildade, de respeitar o próximo, que pensa diferente de nós. São esses os objetivos dos aspectos religiosos. Por isso a importância desses estudos, do cuidado que os pais terem com seus filhos. Que nos primeiros sinais de alteração, de comportamento, já iniciarem ali um processo educativo. De corrigirem já naquele momento. É por isso que eles estão sob a nossa guarda, que eles vieram sob a nossa guarda. E nós nos responsabilizamos por ele no mundo espiritual, quando os trouxemos como sendo os nossos filhos. Nós assumimos essa responsabilidade, dentro às vezes de corrigir algum problema que eles tiveram. Ou com eles mesmos, ou conosco. É por isso que nós somos seus pais, seus educadores. A evangelização, então, das crianças é um papel muito importante nessa responsabilidade dos pais, para que eles possam depois, essas crianças, decidirem, através da razão, da lógica e do bom senso, terem o seu livre-arbítrio, ou seja, decidirem entre o bem ou o mal. Finalizando, vamos fazer um encerramento, lendo a questão 257, a resposta da questão 257 do Livro dos Espíritos. Diz assim, os Espíritos: os sofrimentos que o Espírito suporta são sempre consequências da maneira como viveu na Terra. O Espírito tem o livre-arbítrio. Por conseguinte, a faculdade da escolha entre fazer ou não fazer. Dome suas más paixões. Não alimente o ódio, nem a inveja, nem o ciúme, nem o orgulho. Não se deixe dominar pelo egoísmo. Purifique-se, nutrindo bons sentimentos. Pratique o bem. Não ligue às coisas deste mundo importância que não merecem. E então, embora revestido do corpo físico, já estará purificado. Já estará liberto da matéria. E quando deixar este corpo, não mais irá sofrer a sua influência. Então, amados irmãos, fazendo o nosso encerramento
desses conceitos, dessas informações importantíssimas para a nossa vida, sobre o livre-arbítrio, de decidir entre o bem e o mal. Muito obrigado a todos. Fazendo então o nosso encerramento, dizemos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo o mal. E que assim seja.